Bom dia, meus irmãos. Bendito seja Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, graças te damos por Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado, Senhor, por fazer o nome de Cristo conhecido entre nós. Que nós venhamos te louvar por tudo que tu és, e por tudo que tu fazes, e por todos os teus atributos, e por todas as tuas obras. Te agradecemos pelas obras do Evangelho de Cristo, pela qual ele viveu, sofreu, morreu, mas a morte não foi capaz de detê-lo. Na sepultura, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E tendo ressuscitado, depois de ensinar aos apóstolos por 40 dias, subiu aos céus, aonde ele reina sobre todas as coisas, de onde ele governa todo o universo, todo o céu e toda a terra foram entregues em suas mãos. Senhor, obrigado por esse evangelho, pelo qual nós somos salvos, se nós crermos nele, se nós confiarmos nele. Por isso, Senhor, estamos aqui para te buscar, não no nome de nenhum outro, não no nome de nenhum mero mortal, mas o nome daquele que vive e reina para todo e sempre. Ó Senhor Deus, nós somos gratos a Ti por esse Evangelho e pelo Espírito Santo que foi enviado aos nossos corações, para que esse Evangelho não fosse esquecido, mas para que todas as palavras de Cristo, todos os feitos de Cristo, fosse lembrado por nós. Graças te damos pelo Espírito Santo, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. E todos os dias nos conduz ao arrependimento, que todos os dias nos conduz à esperança. E que nesta manhã nós aqui congregados, Senhor, não venhamos nos desviar dessa esperança, mas que estejamos cada vez mais firmes. Ó Senhor, nós viemos aqui para te buscar. Então, se entrou alguém aqui, Senhor, desesperado, esteja enchendo seu coração de esperança. Se entrou alguém aqui abatido, esteja enchendo o coração de alegria. Se entrou alguém aqui, Senhor, com o coração cheio de dúvidas, esteja dando respostas, esteja dando fé, amor e esperança. Senhor, nós estamos aqui para se encontrar contigo. No nome de teu Filho Jesus, nós oramos. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos cantar o Salmo 42, que fala sobre o desejo que nós devemos ter. A sede que devemos ter por Deus, o Deus vivo, nosso Senhor. Vamos ficar de pé e vamos cantar. Como a coça que suspira pelas águas a correr, a minha alma assim suspira, sim, por ti suspiro, ó Deus. A minha alma sede tem do Deus vivo, do Senhor. Quando irei me ver presente ante a face do meu Senhor?
Mizar, Hermon e Jordão, lugares pelos quais o Senhor Jesus peregrinou enquanto ele esteve na terra. E nessas peregrinações, ele sempre lembrava-se do Senhor. E nós também sempre devemos lembrar do Senhor onde quer que estivermos. É sobre isso que nós vamos ler agora na nossa palavra de exortação e confissão de pecados no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 a 14. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 a 14. Este é o segundo livro de Salomão. Diz assim a palavra do Senhor. Peço que todos, quando entrarem na igreja, desliguem os celulares, ou pelo menos silenciem. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, quando ele diz, no verso 13, de tudo o que se tem ouvido, ele está se referindo a tudo que ele discursou e falou no resto do livro, de tudo que se tem ouvido. E quando ele diz o fim é, ele está dizendo a finalidade, o propósito, ou seja, qual é o ponto de tudo que ele falou, qual é o assunto final de tudo que ele falou. É que nós devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. E no verso 14 ele dá uma razão para isso. Porque Deus há de trazer a juízo toda a boa obra, toda obra, e até tudo o que está encoberto. Seja bom, seja mal. Ou seja, Deus há de julgar tudo, não há nada escondido para Deus. Não há nada oculto para Deus. Para Deus não há nada encoberto. E por isso nós devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E nós devemos se perguntar se as nossas vidas é assim. Se nós podemos dizer sobre os nossos próprios discursos, sobre as nossas próprias palavras, sobre o nosso próprio comportamento, se o fim de tudo que nós fazemos é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus são vida. Deixa eu dizer uma coisa, muita gente, por não entender os mandamentos de Deus, pensa que são descartáveis. Mas se você parar para pensar, tudo de bom gira em torno do mandamento de Deus. Por exemplo, vocês estão aqui vivos, vocês hoje vão chegar em casa e vão comer um belo almoço. Para pensar que isso que eu acabei de falar tem a ver com o sexto mandamento. Porque o sexto mandamento diz a respeito da vida. Então para pensar se ninguém obedecesse em nenhum sentido o sexto mandamento. Então todo mundo ia se matar. Oitavo mandamento, não roubarás. Imagina que ninguém obedecesse esse mandamento em nenhum sentido. Você não ia ter nada. Você ia comprar comida, alguém ia roubar. Você ia comprar um carro, alguém ia roubar. Para pensar nos mandamentos de Deus, o que seria o mundo se ninguém os obedecesse? Nós viveríamos uma grande miséria. Roubo, morte, adultérios, enganos. O que acontece quando essas coisas crescem? A tristeza cresce, a destruição cresce, a miséria cresce. Então, por isso, meus irmãos, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o único caminho para a verdadeira felicidade, os mandamentos de Deus. Então, nós vamos agora orar a Deus, pedindo ajuda a Ele para caminharmos nos seus mandamentos, para temer a Ele. Em que área você precisa de ajuda?
Em que área você gostaria que Deus te ajudasse a guardar os mandamentos dele? Quais mandamentos você precisa guardar? Você precisa amar a Deus de todo o coração? Você precisa adorá-lo? Você precisa amar o seu próximo? Em qual área você precisa de ajuda? Você vai orar a Deus dizendo agora. E depois eu vou orar por todos nós. Senhor nosso Deus, que nós venhamos entender que o fim de todas as coisas é a comunhão contigo. Que nós venhamos entender que todas as coisas boas, todas as bênçãos, todas as alegrias, todos os momentos que nós temos de verdadeira bem-aventurança, nós devemos única e exclusivamente a Ti, que opera todas as coisas e nos dá todas as coisas boas. Obrigado, Senhor, pelos Teus mandamentos que iluminam nossos corações, que serve de guia para nos transportar do caminho das trevas para o caminho da luz, que nos diz onde nós devemos andar, onde nós devemos caminhar, que nos diz por onde nós devemos pisar os nossos pés, como falar, como pensar. Senhor, que nós venhamos nos envergonhar por todos os caminhos que trilhamos, longe dos Teus mandamentos, que nós venhamos nos arrepender. Nós nos arrependemos, Senhor, por todas as vezes que nós transgredimos a Tua lei, seja em pensamento, seja em palavra, seja em obras, por todas as vezes que nós não Te amamos sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a Ti mesmo. Senhor nosso Deus, nós rogamos a Ti, fiados não em nossos próprios méritos, mas no nome e nos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós oramos. Amém. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ficar de pé agora para cantar o Salmo de número 54. Ó Deus, me salva por teu nome, faz-me justiça com poder. Ó Deus, escuta minha prece, minhas palavras vem ouvir. Contra mim, pois se levantam insolentes homens vis, dar cabo querem da minha vida perante si, pois não tem Deus. Ó Deus, me salva por teu nome, faz-me justiça com poder. Ó Deus, escuta minha prece,
e derrotados vejo os maus. Eis que Deus é o meu socorro, minha vida Deus sustém. Retribui meus opressores, dá fim a ele, Deus fiel. Com voluntários sacrifícios, louvar-te-ei porque é bom, pois livrou-me das angústias e derrotados vejo os maus. Uma das coisas que muitos não param para pensar é que o Senhor Jesus, quando esteve na terra, ele adorava a Deus com sacrifícios. E muitos não param para pensar nisso porque eles pensam, como Jesus não era pecador, ele não precisava oferecer sacrifícios por pecados. Isso é verdade, mas nem todo sacrifício era por pecados. Havia outros tipos de sacrifícios, sacrifícios de louvor. Por exemplo, na ceia da Páscoa, Jesus adorava a Deus com o sacrifício de cordeiro. Então, os sacrifícios, quando nós cantamos sobre esses sacrifícios nos Salmos, lembremos que eles eram oferecidos por Jesus. Nós vamos agora para o livro de Provérbios, capítulo 23. Nós vamos continuar na nossa leitura do Velho Testamento. Nós sempre lemos um capítulo do Novo e um capítulo do Velho. Lembrem-se que vocês vão ouvir agora a palavra de Deus, e o livro de Provérbios contém muitas instruções práticas para a nossa vida. Então preste atenção que você tem muito a aprender. Provérbios você tem que ouvir e raciocinar em cima. Diz assim: quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que é posto diante de ti. E se és homem de grande apetite, põe uma faca à tua garganta. Não cobice as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Antes de prosseguir, deixa eu fazer um comentário. A maioria desses provérbios a gente tem que parar para refletir. Não é só ler e deixar para lá. Leia, reflita. É óbvio que agora não dá tempo, mas chega em casa, reflita nesses provérbios, porque tem coisa que você precisa refletir. Então talvez você não entendeu porque ele falou quando comer com o governador. Você tem que refletir para você entender. Vamos continuar. Não te fatigues para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura fixará os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente criarás asas e voarás ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que tem olhar maligno, nem cobices as suas iguarias gostosas. Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Come e bebe, e te disse, porém o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comestes, e perderás as tuas suaves palavras. Não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os limites antigos, nem entres no campo dos órfãos. Porque o seu Redentor é poderoso e pleiteará a causa deles contra ti. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos a palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. E exultarão as minhas entranhas quando os teus lábios falarem coisas retas. O teu coração não inveje os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia.
porque certamente acabará bem, não será malogrado a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, dirige no caminho o teu coração. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comelões de carne, porque o beberrão e o comelão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Ouve teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e a tua mãe, regozije-se a que te gerou. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos, porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha, pois ela como um salteador se põe à espreita, e multiplica entre os homens os iníquos. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que demoram perto do vinho, para os que andam buscando o vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra, e como a víbora morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. E serás como que se deita no meio do mar, e como que jaz no topo do mastro. E dirás: espancaram-me, e não me doeu. Bateram-me, e nem senti. Quando despertarei, aí então beberei outra vez. Vejam, meus irmãos, essas alertas contra o tipo de mulheres com que os homens andam e contra o alcoolismo, contra a bebedeira. E agora nós vamos cantar o Salmo 11, que fala sobre a sensação que nós podemos ter de impotência, o desespero. O que nós podemos fazer quando os fundamentos já não são? Nós devemos clamar a Deus, que aprova o justo, mas odeia o homem mau e violento. Vamos ficar de pé e vamos cantar. Meu refúgio está em Deus. Como podes me dizer qual ave foge ao monte seu? Assim fujas também. Pois eis que os ímpios vão, tem já pronto o arco à mão, para as ocultas disparar nos justos de coração. Quando a destruição fundamentos já não são, que pode o justo fazer então, se nesta vil condição? No templo está o Senhor, tem nos céus o trono seu. Seus olhos sondam com atenção os filhos dos homens veem. E ao justo aprova Deus,
mas odeia o homem mau. E aquele que violência faz, Deus o abomina já. Javé fará chover fogo e enxofre sobre os maus, e vento abrasador será a taça que lhes dará. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. No livro de Apocalipse, existe em Apocalipse 15 uma visão das 7 taças. A visão das 7 taças contendo os 7 juízos de Deus. E essas taças é baseado no que é disso aqui, ó. O vento abrasador será, a taça lhes dará. O que esse salmo está avisando? Que nós devemos ser justos. Que nós devemos ser justos. Porque homens violentos, homens sanguinários, homens cruéis, serão certamente punidos pela fúria e pela ira de Deus. E agora nós vamos para a leitura do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Capítulo 21. Nós vamos ler a leitura do Novo Testamento. O apóstolo Paulo prossegue em sua viagem para Jerusalém e em Cesareia se encontra com o evangelista Filipe e com o profeta Ágabo. Vamos para a leitura da palavra de Deus. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo o caminho direito e chegamos a Cós. E no dia seguinte a Rodes, de onde passamos a Patra. E achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Indo já à vista de Chipre, deixando-nos à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de descarregar ali a sua carga. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles pelo Espírito dizia a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade. E posto de joelhos na praia, oramos. E despedimos-nos uns dos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para suas casas. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, essa palavra é difícil. E havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. E no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração?
Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Vocês percebem que ele fala aí nosso, nós, várias vezes? Isso quer dizer que Lucas, autor de Atos, ele estava junto. Quando essas coisas aconteceram, Lucas estava junto. Então, Paulo ele teve um destino parecido com Jesus. Ele foi entregue pelos judeus nas mãos dos gentios e assim ele acabou sendo morto. Nós estamos quase chegando no fim da história de Paulo em Atos. Quase. Nós vamos orar agora, pedindo a iluminação do Espírito de Deus. Senhor nosso Deus, graças te damos por Jesus Cristo que fala conosco nesta manhã. Ilumine, Senhor, nossos olhos, abra os nossos corações. Abra, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir a palavra de Cristo. Que aquilo que eu venha falar não proceda de mim mesmo, mas que proceda da iluminação do Espírito Santo. Que aquilo que eu venha falar, Senhor, não proceda de meu próprio entendimento e que ninguém aqui entenda de forma carnal, mas que a palavra de Cristo penetre profundamente em nossos corações, trazendo-nos amor, trazendo-nos fé e trazendo-nos esperança. No nome de Cristo eu oro. Amém. Graças a Deus, nós vamos continuar na nossa série de mensagens. Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. Nós vamos para a parte 8 e o título de nossa mensagem hoje é Tentação e Heresia. Tentação e heresia. Nós vamos continuar falando da tentação de Cristo no deserto. Nós começamos a falar sobre esse assunto na semana passada. Na semana passada nós introduzimos ao texto da tentação e nós falamos sobre a primeira tentação de Mateus 4. Hoje nós vamos falar sobre a segunda, mas nós vamos ler o capítulo inteiro para ter o assunto contextualizado. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito: E aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Até aí. Amém. Então, meus irmãos, nós começamos a falar sobre essa passagem na semana passada, sobre a tentação de Cristo, e na semana passada nós fomos até o verso 4. A nossa ênfase foi até o verso 4. Hoje a nossa ênfase vai ser entre os versos 5 até o verso 7, que é a segunda tentação nesta narrativa. Mas observem aqui em que cada parte da tentação, tanto na da semana passada quanto na desta, o diabo, o tentador, ele começa questionando a identidade de Jesus.
Se tu és o Filho de Deus. Ele questiona a identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus. E nós vimos na semana passada que esta identidade de Jesus tinha acabado de ser manifesta pelo Pai no batismo de Cristo. Então, quando Cristo foi ser batizado, vocês lembram que abriu-se o céu, vocês lembram que o Espírito Santo se manifestou visivelmente em forma de pomba vindo sobre Cristo, e que ouviu-se uma voz do céu dizendo: este é o meu filho. Isso está lá no capítulo 3. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Então, aquilo que Satanás está questionando a respeito de Cristo é aquilo que o Pai, Deus Pai, falou a respeito de Cristo em seu batismo. Deus Pai, no batismo de Cristo, declarou publicamente aos ouvidos de todos que Cristo era o seu filho amado. E é isso que o diabo, que o tentador, está questionando. E nós vimos que a primeira tentação tinha como objetivo questionar a identidade de Cristo a partir da experiência imediata de Jesus. Então, dentro da experiência imediata de Jesus, Jesus estava tendo fome. Jesus estava no deserto. E o diabo apontou para essas coisas, apontou para a experiência desagradável de Jesus no deserto, na fome, e basicamente ele questionou: se tu és o Filho de Deus, basicamente ele disse, você não pode estar passando isso daqui. Se tu és o Filho de Deus, por que você está sofrendo essa situação? Você precisa ter o poder de dar ordem, você precisa dar ordem àquela pedra ali, para ela se transformar em pão e te alimentar. Você precisa ter o poder, ou seja, de dar fim a esse sofrimento de forma imediata, então tu não é o Filho de Deus. E essa foi a natureza da tentação, ou seja, Satanás tentou Jesus com base na sua experiência imediata. E nós vimos que é isso que acontece conosco muitas vezes, né? Nós olhamos para determinadas coisas ao nosso redor, aí a gente conclui, está acontecendo isso, é aquilo outro, então eu não sou filho de Deus, então Deus não gosta de mim, então Deus já me rejeitou, então eu tenho que viver minha vida longe de Deus, porque se eu fosse filho de Deus, isso não teria acontecido. Essa mentalidade é a mesma coisa que Satanás disse para Jesus. Quando você está com esses pensamentos assim, saiba que é o mesmo tipo de tentação. É a tentação de julgar quem você é com Deus com base em coisas imediatas que você está passando ou que você está vivendo. E aí Jesus, ele não aceitou analisar ou avaliar o problema dele com base em sua experiência imediata. O que Jesus fez? Jesus, como nós vimos na semana passada, no verso 4, ele recorreu para a palavra de Deus, para a Bíblia. E ele respondeu ao diabo citando a Bíblia. Ele fala basicamente o seguinte: Satanás, tentador, o que eu estou vivendo aqui não contradiz a minha identidade de filho de Deus, porque a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem. Verso 4. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então não é o pão, não é o atender de todas as minhas necessidades que define que eu sou. É isso que ele está dizendo. A palavra de Deus define quem eu sou. Então Jesus, em vez de interpretar as coisas à luz da sua experiência imediata, vocês estão entendendo? Interpretar as coisas à luz da experiência imediata. Então, passei por essa dificuldade, pronto, é porque Deus não gosta de mim. Ele deve me aturar. Tem gente que até pensa assim: Deus me aguenta. Deus não me ama, Ele me aguenta. Não, a Bíblia diz que Deus nos ama. Mas, se você focar no que é passageiro, no que é transitório, sua mente vai ficar confusa. Aí você tem que fazer igual Jesus, se voltar para a palavra de Deus. Aí entra a tentação que nós vamos analisar hoje,
que vem a partir do verso 5, tá? Então aí eu recapitulei o que a gente viu na semana passada. Vamos para a segunda tentação. Na segunda tentação, o diabo o transportou à cidade santa. Então a cidade santa aí é Jerusalém. E colocou sobre o pináculo do templo. Verso 6, e disse-lhes, se tu és, tá vendo que começa de novo com esse negócio, se tu és. Então, novamente, está questionando a identidade. Se tu és o Filho de Deus, se Deus realmente te ama, se esse negócio de Deus realmente faz sentido. Ele está questionando. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Então, ele colocou Jesus lá no topo do templo. Jesus, agora você tem que pular. Agora você vai pular. Por que Jesus tem que pular? Vamos ver. Porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Então presta bastante atenção. Aquilo que Satanás manda Jesus fazer, que é pular, é como se colocasse em cima do prédio e falasse assim, pula. Só que tem uma explicação. Por que Jesus tem que pular? Preste atenção. Porque está escrito. E aí ele vai citar o Salmo 91. Tá vendo essas palavras aí, Podem voltar lá no Salmo 91 para a gente ver o que ele está citando. Ele está citando o Salmo 91, verso 11 e 12. Olha só. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Está vendo aí? Então volte lá para Mateus 4. Então você que não memoriza, não sabe nenhum verso da Bíblia, o negócio está feio para você, porque até o diabo sabe. Tá? Então, só tem probleminha. Ele memoriza versos para deturpar. Então ele fica memorizando as coisas para distorcer. Não é porque ele quer a verdade, mas ele quer distorcer. Mas vamos entender qual é a natureza da distorção dele. Mateus 4, verso 6, né? Então o que ele está dizendo é o seguinte. Jesus, é o seguinte. Lá no Salmo 91, diz que Deus, ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito, tomar-te-ão tua mão. Ou seja, no Salmo 91 ensina que existem anjos e que esses anjos são enviados por Deus para nos proteger. É isso que o Salmo 91 ensina. E realmente é isso que o Salmo 91 ensina. Existem anjos e esses anjos são enviados por Deus para nos proteger. Então Deus nos protege. Os anjos são mais ou menos como nossos guarda-costas. Imagina que eles estão aqui presentes. Então será que eu devo fazer rezas ou orações para os anjos? Eu devo falar com os anjos, conversar com ele, dizer assim, anjo, vai para lá, anjo, faz isso daqui, anjo, estou com fome, faz a comida, será que a gente me protege, eu quero isso, aquilo? Não, porque na Bíblia nós somos ensinados a orar somente a Deus. Então se você ler de Gênesis, capítulo 1, verso 1, até Apocalipse 22, todas as orações que são feitas na Bíblia e que Deus aprova são feitas só a Deus. Não existe oração a anjo na Bíblia, tá? Então, Deus é quem dá ordem para os anjos, não é você que vai dar ordem para os anjos. Vamos esclarecer. Então, tem umas rezas aí que o pessoal fala, santo anjo, me proteja, tudo é heresia. Na Bíblia, nós oramos somente a Deus. Quem dá ordem para os anjos não é você. Anjo, faça isso. Não. Você está caindo em heresia se você fizer isso. É Deus quem dá ordem para eles nos proteger. Nós nunca devemos invocar os anjos por nós mesmos. Então, tendo esclarecido isso, nós vemos aqui que os anjos realmente são ministros de Deus para nos proteger. E a gente não vê os anjos, mas tem que crer neles, porque eles são seres espirituais.
Então, muitos livramentos que você teve, você não morreu, você bateu com o seu carro, você tropeçou e não bateu com a cabeça. Muitos livramentos são os anjos que são usados por Deus para nos livrar. E é isso que esse salmo está dizendo. É isso que esse salmo está dizendo. Então, com base nesse salmo, nessa ideia de anjo, o diabo ele diz: ó Jesus, então, se tu és o Filho de Deus, você tem que fazer um teste com Deus. Você tem que fazer uma prova com Deus. Então você vai fazer o seguinte: se Deus está falando que Ele vai nos proteger, vai te proteger, então você tem que pular, porque Deus é obrigado a te proteger. Vamos fazer um teste para ver se Ele vai proteger mesmo. Então existe aqui uma ideia de pegar algo que Deus prometeu, e aí eu vou testar para ver se isso que Deus disse é verdade. Essa é a linha de raciocínio. Você pega uma promessa de Deus e fala: será que é verdade? Aí eu vou fazer alguma coisa para testar a Deus. Aí você saiu da Bíblia e você entrou no satanismo. Vamos refletir aqui. Aonde é que está a deturpação? Porque ele está citando a Bíblia, não está? Ele está citando a Bíblia. Por que então ele está errado? Vamos se perguntar, por que o raciocínio dele está errado? Aliás, eu conheço muita gente hoje em dia que tem esse mesmo raciocínio. E se diz que na Bíblia. Por que o raciocínio dele está errado? Antes de ver por que o raciocínio dele está errado, antes de eu dizer por quê, vamos voltar no Salmo 91, que a gente vai ver lá. Salmo 91. Vamos ler do verso 1. Aí depois eu vou fazer uma pergunta para vocês, diante do que a gente vai ler. Diz assim o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então ele está falando de alguém que tem em Deus é o seu esconderijo, e ele descansa em Deus. Vamos continuar. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Presta bastante atenção nessa última palavra aí. Nele, a última palavra aí? Confiarei. Vamos continuar. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e o broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para guardarem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Para aí. Bom, isso aí que é dito no verso 11 e no verso 12. Reflita bem. Isso que é dito no verso 11 e verso 12. É dito para todas as pessoas que existem. É uma promessa a todas as pessoas que existem, que Deus aos seus anjos dará ordem para nos guardar em todos os nossos caminhos. Essa promessa é feita a todos. O que diz o contexto do Salmo?
Não é uma promessa feita a todos, mas é uma promessa feita, verso 2, àqueles que em Deus confiam. Aqueles que em Deus se refugiam. Aqueles que em Deus se escondem. Aqueles que, verso 15, invocam e clamam ao Senhor na angústia. Não é uma promessa feita a todos, mas é uma promessa àqueles que confiam e têm fé verdadeira em Deus. É igual se eu falar assim, ó, se você vier aqui na minha casa, eu vou fazer um churrasco para você. Aí você fica deitado na sua cama, aí daqui a pouco você pergunta, ué, cadê o churrasco? Cadê o churrasco? Eu não falei que ia mandar nada para sua casa. Eu falei, se você vier na minha casa. Deus não disse aqui que ele vai proteger todo mundo. Ele diz, eu vou proteger quem quiser quem me invocar para eu proteger. Quem pedir para eu proteger, quem confiar em mim para eu proteger, esses eu vou proteger. Não é isso que está no contexto original? É só você ler o Salmo, é isso que ele está dizendo. Volte para o Mateus capítulo 4. Então, por exemplo, lá no início do Evangelho de Mateus, nós lemos, teve anjos sendo enviados para proteger José e Maria. Teve algum anjo sendo enviado para proteger Herodes enquanto ele matava as crianças? Óbvio que não. Teve algum anjo sendo enviado para proteger Pôncio Pilatos enquanto ele mandava condenar Jesus? É óbvio que não. Então, em Mateus 4, qual é o problema do que Satanás diz no verso... Desculpa, eu fui para Lucas 4. Mateus 4. Qual é o problema do que Satanás diz no verso 6? Presta bastante atenção. Se alguém está testando a Deus para ver se ele vai fazer, o que é que essa pessoa não tem? O que que essa pessoa não tem? Ela não tem confiança. Se você tem que testar, vamos ver se Deus realmente é verdade o que ele diz. Você pode dizer que tem tudo, menos fé. Então, Satanás, ele cita o Salmo 91, mas ele tira o Salmo 91 do contexto original. Ele aplica o Salmo 91 àqueles a quem o Salmo 91 não é aplicável. Ou seja, ele cita a Bíblia de forma superficial e na sua superficialidade ele deturpa o que ela diz. E é isso que os homens por aí fazem todos os dias. É muito fácil, e aliás eu acho curioso que o Salmo 91 esse salmo que Satanás citou e deturpou, é o salmo que a maioria dos brasileiros, não vou dizer a maioria, não sei se é a maioria, mas muitos brasileiros, eles abrem o Salmo 91, bota na sala da casa, mas nunca abre a Bíblia para ler. Não lê a Bíblia. Só fica com o Salmo 91 aberto, vive uma vida completamente contrária ao Salmo 91, mas está lá aberto. Aí está por aí, mentindo, idolatrando, fornicando, adulterando, mas está lá o Salmo 91. Sabe o que é isso? É o tentador enganando e iludindo essas pessoas. Abra o Salmo 91, deixa lá aberto, mas não siga a Bíblia. Não tem bênção nenhuma para você, mas somente a palavra da condenação de Cristo. Como ele condenou Satanás por deturpar este salmo, que as pessoas continuam a deturpar hoje, até o dia de hoje. Mesma deturpação. Citar palavras de Deus. Você sabe que tem no Brasil um monte de pessoas que ficam por aí citando a mesma coisa, citando palavras de Deus, mas não vivem o que Deus manda. Só fica jogando palavras vazias.
Ah, Deus vai me proteger. E sabe orar o Pai Nosso. E não sei o que lá, não sei o que lá. Mas você vai ver, a pessoa não crê de verdade. Aquilo não é uma verdade para ela. Vive uma vida de injustiça. Faz o mal contra o teu próximo, o seu próximo. Não é sobre esse tipo de pessoas que o Salmo 91 está falando. Então você vê aí que vocês entenderam a essência da tentação de Satanás. Então aí ele cita a Bíblia, mas ele deturpa a Bíblia. E aí eu quero refletir por que ele faz isso. Porque vocês lembram que na tentação anterior, do verso 4, Jesus, como eu disse aqui, ele tinha se refugiado na Bíblia. Então preste atenção que a tentação aqui, ela segue uma sequência lógica. Satanás, ele não fica jogando coisa aleatória. Primeiro ele tenta Jesus com base na experiência dele. Aí Jesus vai para a Bíblia. Aí quando Jesus vai para a Bíblia, ele vai citar a Bíblia. Então veja que Satanás, ele vai acompanhando o que Jesus está dizendo. Você se refugiou aqui, ele vai para lá, vai soltar outra bomba lá. Então, primeiro Jesus sentiu fome, aí ele foi na fome. Aí Jesus respondeu com a Bíblia. Aí o que ele faz? Bom, se Jesus vai querer se defender pela Bíblia, então eu vou usar a Bíblia contra Jesus. Ou seja, naquilo que você tenta se refugiar, ele vai tentar arrumar uma maneira de deturpar. E se você não for inteligente, você vai cair. Então, primeiro ele tenta jogar você contra Deus. Aí você fala, não, eu acredito na palavra de Deus. Aí o que ele vai fazer? Ele vai tentar transformar você em um herege. O que é um herege? É alguém que corrompe a palavra de Deus. Ou seja, se você não vai servir ele fora, ele vai tentar te corromper dentro. E começa a parar para pensar quantas vezes, isso aqui é muito importante, quantas vezes a gente começa a se aproximar das coisas de Deus, a gente começa a aprender as coisas de Deus, aí na nossa carnalidade, a gente estava indo, aí de repente a gente arruma um jeito de deturpar aquilo que a gente aprendeu. Começa a deturpar aquilo que a gente aprendeu. Então você primeiro começa assim, dizendo assim, não, agora eu vou ler a Bíblia e eu vou frequentar uma igreja. Aí daqui a pouco você consegue arrumar, você diz que é frequentar a igreja, aí daqui a pouco você fala, não, mas essa igreja aqui, ela está falando a verdade demais. Então deixa eu ir para uma outra aqui que vai ser um negócio mais do jeito que eu gosto. Pronto, parece que você não está. Você conseguiu deturpar aquilo para ficar da maneira que a sua carne quer. É isso que Satanás quer levar Jesus. Bom, você vai citar a Bíblia? Se for para citar a Bíblia, então que seja de forma deturpada. Que seja de forma corrompida. Aí, na verdade, não houve mudança nenhuma, porque no mundo o cara rejeitava a Bíblia, aí ele vai para a igreja, diz aceitar, mas continua rejeitando, porque, na verdade, aquilo que parece ser, não é. Ele continua tão corrupto quanto antes. Ah, você vai ser cristão? Aí ele vai querer te convencer a ser um cristão corrompido, cheio de marmelada, cheio de enrolada, cheio de passagem bíblica tirada do contexto para justificar a podridão do teu coração. Então, esse é o teor desta tentação. Agora, preste atenção na resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus também, está escrito. Esse também está escrito é muito importante. Tá? Jesus responde a ele dizendo, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Esse não tentarás o Senhor teu Deus
não está no Salmo 91, tá? Não tentarás o teu Deus, não está no Salmo 91. Está no livro de Deuteronômio. Está no livro de Deuteronômio. E lá no livro de Deuteronômio, a gente tem que se perguntar se o diabo citou o Salmo 91, por que Jesus vai para Deuteronômio 6? Podem abrir aí Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, 16, diz assim: Não tentareis o Senhor vosso Deus como tentaste em Massá. Não tentareis o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Volte lá para Mateus 4. Bom, o que Jesus está fazendo aí é o que nós chamamos, tem dois termos que nós temos que refletem o que Jesus está falando aí. Primeiro é a inerrância da Bíblia. Então preste atenção, Jesus ele crê na inerrância da Bíblia. O que é a inerrância da Bíblia? É que a Bíblia não contém erros. Bom, por que isso demonstra que Jesus crê na inerrância da Bíblia? Por um motivo muito simples. Satanás citou um trecho do Salmo 91 e ele interpretou aquele texto. Ele diz, esse texto aqui dá base para você testar Deus. Para você ver se Deus é verdade. Você pode testar Deus. E aí Jesus diz, esse texto aí não pode ter esse sentido que você está dizendo, porque se ele tivesse esse sentido, ele entraria em contradição com esse outro aqui. Então, o Salmo 91 não pode ensinar a tentar Deus, porque Deuteronômio 6 proíbe de tentar Deus. Ou seja, um texto não pode contradizer o outro. O princípio da resposta de Jesus é que Deuteronômio não pode contradizer os Salmos não podem contradizer Deuteronômio. E qualquer interpretação de uma parte da Bíblia que contradiz as outras é falsa. Ou seja, Jesus crê na inerrância da Escritura. Tem alguns hereges no Brasil, como, por exemplo, Caio Fábio, que ele defende que a Bíblia tem contradições. E tem outros aí que estão se popularizando, que se dizem cristãos, mas que creem que a Bíblia tem contradições. Vejam que o pensamento de que a Bíblia contém contradições tem origem satânica. Veja que o texto que Jesus citou não está nem no livro dos Salmos. Está em outro livro, mas esse outro livro não pode contradizer esse. Então, o que é dito aqui tem que estar em harmonia com o que é dito aqui. O livro dos Salmos não contradiz Deuteronômio, Deuteronômio não contradiz os Evangelhos não contradiz Gênesis, Gênesis não contradiz Apocalipse. Todos os livros da Bíblia são infalíveis e inerrantes. E além disso, Jesus ensina aqui um princípio que nós chamamos de analogia da fé. O que significa o princípio da analogia da fé? Significa que quando você tem dúvidas sobre um texto, isso é muito importante para ler a Bíblia. Quando você tem dúvidas sobre um texto, você pode esclarecer essa dúvida a partir de outros textos que falam mais claramente. Então, tem outros textos que falam mais claramente e você vai esclarecer aquele. Deixa eu te dar um exemplo aí. Existe uma interpretação falsa de Malaquias 3:10, onde Deus diz, fazei prova de mim. E essa interpretação falsa ensina que você deve fazer isso em relação ao dízimo. Ela diz assim, você vai dar o dízimo, aí você está fazendo prova de Deus, quer dizer que você vai testar se Deus realmente vai te abençoar. Não é isso que quer dizer, fazer prova de mim. Mas é ensinado em muitas igrejas. A Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo,
é o que mais propagou essa heresia, mas está presente em outras igrejas no Brasil também, que fazei prova de mim quer dizer que você pode dar o dízimo para testar se Deus vai te abençoar. Falso. Fazer prova de mim não significa isso em Malaquias 3,10. Fazer prova de mim em Malaquias 3,10 quer dizer, seja generoso, seja uma pessoa generoso naquilo que eu estou mandando você ser generoso, ou seja, não seja mão de vaca. Sabe como que é mão de vaca, né? Todo o dinheiro para mim. Não posso ajudar ninguém. Não posso contribuir com nada. Isso é mão de vaca. A Bíblia ensina a ser generoso. Seja generoso, fazer prova de mim quer dizer, você vai fazer prova aí, quer dizer que você vai experimentar. Seja generoso, que você vai experimentar que eu vou te abençoar na sua generosidade. O dízimo ali faz parte da generosidade. Seja generoso, que você vai experimentar. Não é faça para me testar. Deus não é tentado por ninguém. Porque qualquer teste que se faça com Deus pressupõe que a palavra que ele diz tem alguma dúvida. Romanos capítulo 3, seja Deus sempre verdadeiro e todo homem mentiroso. Se existe alguma palavra duvidosa, é a tua palavra. Deus mentiroso. Deus não é mentiroso ou duvidoso para ninguém ficar testando ele. Deus não se sujeitará a nenhum teste, muito menos de um pedaço de pó, arrogante como os homens. Deus não se sujeitará aos testes de homens arrogantes que morrem e voltam para o pó. É você, seu arrogante, que será testado por ele, para ver se você não irá ser mentiroso mais uma vez. Deus testa você, não é você que testa Deus. Coloque-se no seu lugar. Coloque-se no seu lugar. Deus fala, você abaixa a cabeça. Deus manda, você obedece. Deus diz para você confiar, você confia. E é perverso quem não confia em Deus. Perverso. Ah, mas Deus não deu todos os motivos para eu confiar. Deu sim. Você que é perverso demais para enxergar. Todas as razões que nós temos para crer em Deus, Ele já deu. Todas as vezes que você diz, eu não tenho motivos suficientes para crer em Deus, você revela o quanto o seu coração é podre. Deus faz tudo por você todos os dias. E nós ainda viramos e falou, mas espera aí, eu tenho que fazer um testezinho. Eu tenho que fazer um testezinho. Que testezinho? Você tem que abaixar a sua cabeça e confiar. Não em mim. Não nos irmãos da igreja. Nós podemos falhar, eu posso falhar. Só tem um que nunca falha. Deus. Questione os homens. Questione quem está sentado do seu lado. Questione a mim. Tem um que você nunca pode questionar. Deus. Então, se alguma vez você viu essa interpretação de Malaquias 3,10, você ouviu uma heresia, tá? Quando você for dar qualquer coisa na igreja, dê sabendo que Deus fará você provar, fará você experimentar das bênçãos dele. Não é testezinho que você está fazendo com Deus. Se tiver alguém aqui querendo fazer algum testezinho com Deus, deixa o seu dinheiro podre no seu bolso. Deus não precisa de seu dinheiro para testar nada. Fazei prova de mim é um problema até da língua portuguesa que as pessoas têm. Mas voltando aqui para Mateus 4, vocês estão percebendo como o tempo todo Jesus não permite que a sua palavra
a palavra de Deus seja deturpada. E como é que Jesus faz para dar o sentido correto da sua palavra? Ele compara com outros textos. Então veja que o que Jesus está fazendo aqui é o que nós precisamos saber fazer. Em muitas ocasiões, o diabo vai tentar deturpar as coisas. Vai tentar te convencer que Deus não é bom. Vai tentar te convencer que Deus não é justo. Que se você passou isso, aquilo, outro, é porque Deus não é justo. E o único lugar que você vai encontrar refúgio para esses pensamentos perversos é na palavra de Cristo. E a outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui nesse texto é o seguinte. Na verdade, o que Satanás quer aí é que Jesus se mate. Tá? Na verdade, ele está querendo... Existe aqui um espírito de suicídio. Eu quero falar um pouco aqui agora sobre essa questão de suicídio. Lança-te daqui abaixo. Então, existe aí um incentivo a se matar. Deixa eu falar algumas coisas aqui para você. Em primeiro lugar, suicídio é pecado. Suicídio é pecado porque suicídio ele quebra 2 mandamentos principais. Você tem o 6º mandamento, não matarás. Suicídio ele está matando a si mesmo. Mas além disso, o suicídio é o suicida. Ele é alguém que perdeu toda esperança. Ele está se matando por desespero, e se ele perdeu toda a esperança, isso também é pecado, porque você tem o dever de esperar em Deus. Então deixa eu falar algumas coisas aqui que podem... Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre suicídio, mas eu preciso falar. Porque é o seguinte, hoje existe uma tendência muito grande de tudo a respeito que a gente vai falar de suicídio, está envolto em muita, como é que a gente se diz? Falado de muito sensível. Então, às vezes, você não tem como falar algumas coisas, porque todo mundo fica sensível e ninguém quer falar do assunto como realmente é. Mas eu queria deixar claro que nós devemos ter compaixão de todos os pecadores. A Bíblia nos ensina a compaixão com o pecador. Então, a Bíblia não ensina que nós devemos ver alguém pecando, ouvir pecado e minha reação, eu quero socar a cara dessa pessoa e estou morrendo de raiva, tá? Realmente, o pecado, ele é um mal, ele deve causar ira. Mas também deve haver compaixão. Por exemplo, Jesus tinha compaixão dos pecadores. Você lembra da mulher adúltera? É que Jesus impediu a mulher adúltera de morrer. Estava todo mundo ali prestes a matar e Jesus falou, impediu ela de morrer. Né? Vocês conhecem a história. Então Jesus, ele teve uma compaixão, e essa compaixão de Jesus, ele é a causa da nossa salvação. Se Jesus não tivesse compaixão pelo pecador, já estaria todo mundo aqui dentro do inferno. Por que a gente não está no inferno? Por que a gente está nessa igrejinha, cercado por nossos amigos, ouvindo os pássaros cantar, muito abençoado e feliz? Porque Jesus é compassivo com os pecadores, ok? Mas a compaixão de Jesus com os pecadores não leva Jesus a nos esconder a realidade do pecado. Mas a compaixão de Jesus leva Jesus a nos dizer a verdade. Então, se você tem alguém doente, né? A pessoa está com câncer, aí ela está com câncer, ela vai no médico, e o médico vai falar assim, não se preocupa não, é só uma gripe. Toma um paracetamol que vai ficar tudo bem. Aí a pessoa vai para casa tranquila. Pô, não tô com câncer, ela não fica tranquila. Mas isso vai ajudar ela? Não, porque ela agora acha que está bem e vai ficar tudo certo. Aí vai morrer, daqui a um mês ela morre. Que poderia fazer algo para curar, para salvar, e não foi feito porque não foi dita a verdade. Então a gente tem que entender que Deus, ele nos ama, mas ele não nos ama como o mundo ama, ele não tem compaixão de nós como o mundo tem. O mundo tem compaixão, uma falsa compaixão que conduz à morte. Porque o mundo, o homem, como eu falei aqui, o homem é mentiroso. Então você está todo arrebentado, ele vai dizer que está tudo bem, isso mesmo, siga o que está no teu coração.
Essa é a frase muito perigosa. Ou faça o que você quiser. Já pensou alguém dizendo isso para Hitler? Adolf Hitler, faça o que você quiser, o que está dentro do seu coração. O importante é ser feliz, Hitler. Pronto, já se foram. Tem gente que não tem que fazer o que está no coração, não. Depende do que está no coração. Tem que saber se é bom ou se é ruim. Tem que saber se uma ideia é abençoada ou amaldiçoada. Então, Deus é assim, Deus lida com a verdade. E por isso eu preciso dizer aqui algumas verdades dentro desse tema aqui. Lança-te daqui abaixo, dentro desse tema suicídio, ok? Em primeiro lugar, suicídio é pecado. Ele é um pecado fundamentado no homicídio e no desespero. Além disso, o suicídio, alguém que intencionalmente, não estou falando de acidentes, tá? Existe um acidente, alguém... Eu não estou falando de acidente, estou falando, deixa eu definir, alguém que intencionalmente tira a sua própria vida. O suicida, ele também é um egoísta. Uma das as pessoas mais egoístas que tem são suicidas. E as pessoas não estão acostumadas a olhar essa ótica. Deixa eu te dizer por que um suicida é um egoísta. Porque, vamos lá, a minha esposa depende de mim. Agora que eu sou papai, o meu filho depende de mim. Os teus irmãos da igreja, os teus amigos, todo mundo que dependia de você. Deus, e o mais importante, Deus disse que você tinha que nascer. Deus disse que Ele queria que você nascesse. Deus queria que você tivesse uma vida. E mais, Deus enviou Jesus para te dar todos os meios que você precisa para vencer as loucuras dessa vida. Você pega tudo isso, joga na lata de lixo e diz: eu não consigo. E eu não vou ficar aqui. Eu vou fazer todo mundo sofrer, porque eu sou o incrédulo. Eu não consigo confiar em Deus. Que vergonha. Que vergonha. Eu não consigo. Depois que Jesus morreu na cruz, que tipo de inútil diz eu não consigo? Então Jesus morreu em vão. Meu irmão, existe Deus. Se em algum momento você pensa que não consegue, no universo que existe Deus, Jesus, Espírito Santo, o seu coração é podre de incredulidade. Você consegue sim, porque Jesus ressuscitou dos mortos. Não tem ninguém no universo que pode dizer: para mim não dá. Eu vou fazer todo mundo chorar por mim. Eu vou fazer meu filho. Teve no Rio Grande do Sul uma história de um pastor que se matou. No Rio Grande do Sul, um pastor que se matou. Eu vi a carta dele. Sinceramente, a carta dele, eu queria esgoelar ele em algum lugar. Tamanho o panaca que aquela carta era. Sabe por que eu me matei? Estou me matando. Porque é muito estressante ser pastor. Porque é muito estressante ser pastor. Eu sei que é estressante. Isso aí eu entendo. Eu sei que é estressante você falar 1001 vezes para uma pessoa: abandone esse caminho de morte. Para de ser maluco. Aí ela vai lá, quebra a cara e diz que não sabia depois de ter avisado 1001 vezes. Eu sei que isso é estressante. Agora, se você está querendo se matar por causa disso, seja homem e se desiste de ser pastor. Você não sabe, você não leu isso aqui. Quantas vezes você leu? Você vai me dizer
Ele era pastor, que ele lia toda a Bíblia todos os dias, ele não sabia o que ele tinha que fazer. Eu tenho compaixão, eu tenho tristeza por isso, mas eu não vou justificar esse tipo de pensamento maluco. Aí deixou uma mulher, deixou filho pequeno, porque ele não tinha coragem de deixar de ser pastor. Se matou porque é orgulhoso. E porque não amou a família, que ficou aqui chorando sem pai. Isso é pensamento de orgulhoso. Talvez em algum dia, talvez alguém aqui já pensou em se matar. Eu tenho que falar para vocês duro, para da próxima vez que vocês pensarem numa loucura dessa, vocês tomem vergonha na tua cara. Da próxima vez que pensar numa besteira dessa, lembre-se do que eu falei aqui. Deus está com as mãos estendidas a todos os homens. E você não tem desculpas, nunca, 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 para dizer não havia outra saída. Sempre há outra saída. Deuteronômio capítulo 28, 29. Escolha a vida. Escolha a vida e viva. E seja muito abençoado. E você provará de muitas e muitas e muitas e muitas bênçãos de Deus. No dia que você tomar vergonha na tua cara e parar de dizer que a única saída é a morte. Outra saída, vim aqui na igreja para eu te dar um abraço. Parar de mentir para si mesmo, dizendo que ninguém gosta de você. É outra mentira que as pessoas contam. Ninguém gosta de mim. Tem um monte de pessoas, você é chato pra caramba, um monte de gente te adora. Você não tá vendo que essas coisas é doideira? Que o diabo vai colocando na cabeça? Eu tô falando sério. Eu não quero falar mole aqui com vocês, porque essa moleza com as pessoas incentiva elas. É esses pensamentos malucos. Eu vou morrer. Eu tenho que me matar, a única saída, porque ninguém gosta de mim. Eu já vi isso muitas vezes. Nada que eu estou falando é que eu estou inventando. Ninguém gosta de mim. Que ninguém gosta de você o quê? Eu gosto de você. Mesmo às vezes você me enchendo a paciência. Mas falando sério, gente. Olha, se você se acha feio, eu sou feio. É cada gente feia que eu vejo por aí com mulheres bonitas. Todas as coisas, todas as desculpas, justificativas que você dá é tudo falsa. Já estou avisando aqui. Todas as justificativas, desculpas, argumentos, é tudo ideia do diabo. E você tem que entender, Deus quis que você nascesse. Deus quis que você nascesse. Todas as vidas são dons de Deus. Tem gente que pensa assim, para nascer uma vida tem que ter, é só ter uma relação sexual. Mentira. A Bíblia não ensina isso. A gente tem a visão naturalista das coisas. Você pode ter muitas e muitas relações. Se Deus não quiser que a mulher engravide, ela não vai engravidar. A Bíblia ensina que quem abre e fecha a madre é Deus. Eu estou sentindo um barulho, um som estranho aqui. Tá ouvindo também? Isso aí. Mas é o seguinte, meus irmãos, não ceda a esse pensamento. E aí eu quero mostrar para vocês que a resposta a esse pensamento é ter um entendimento correto de Deus. Você tem que crer que Deus está com as mãos estendidas ao seu favor. E você tem que parar de pensar que essa é a única alternativa. Você tem que interpretar Malaquias 3 da forma correta, quando ele fala que a gente vai fazer prova dele, o sentido que a gente vai provar, que a gente vai experimentar
o quanto que ele é bom. Então Deus nos oferece muitas bênçãos. Inclusive, ele nos oferece alegria de coração. Então, talvez você não seja alguém que quer se matar, mas uma pessoa muito para baixo, você tem que crer nas promessas de Deus, que se você mudar a sua forma de pensar, se você mudar a sua forma de encarar a vida, o que você sente agora pode ser um deserto passageiro, que passa, que fica. Várias pessoas já me dizem assim, muitas pessoas me dizem que às vezes eu pareço ser uma pessoa excessivamente otimista. E eu procuro ser sempre otimista mesmo. E eu sou assim mesmo, eu estou sempre vendo que o melhor vai acontecer, eu sou assim. Mas eu nem sempre fui assim. Eu aprendi a ser assim com a Bíblia. Eu aprendi a esperar e a raciocinar com base nas bênçãos de Deus. E a essência desse pensamento constantemente triste é sempre pensando, imaginando e concebendo o pior cenário possível. Não, a gente tem que ser da seguinte forma. Eu sou um grande pecador, mas a graça de Jesus é maior. Então, mesmo diante de meus pecados, eu posso ser perdoado. Isso não é otimismo? Eu posso estar passando por um problema agora, mas Deus é todo poderoso, então Ele pode me dar 1000 vezes melhor amanhã. Se eu morrer amanhã, eu vou para o céu. Então vocês estão vendo que para todo problema que eu raciocínio, eu tenho um contraponto da palavra de Deus que não me permite ficar prostrado naquela tristeza. É simples assim. Para todo raciocínio negativo, você tem que pregar para si mesmo, mostrando o Evangelho. A boa notícia, a boa nova. Não tem nada de ruim que você possa falar que Deus não tenha uma resposta boa para te dar. Aí você está começando a analisar a vida com outros olhos. Você está começando a analisar a vida como Jesus analisava. Como é que Jesus respondeu Satanás aqui? Com a palavra de Deus. Tudo que Satanás vinha e falava, Jesus retrucava com a palavra de Deus. É aí que você vai chegar naquela conclusão do apóstolo Paulo em Romanos 8. Quem poderá ser contra nós, se Deus é por nós? Aí você vai viver uma vida mais alegre, mais para cima, sabendo que tudo que Deus faz é para o bem daqueles que o amam, daqueles que o buscam. Então tente mudar a sua forma de pensar. Não se renda a esse pensamento de Satanás, não. Você está vendo que tudo isso daqui, vocês conseguem perceber que a gente vive essas coisas aqui, momentos assim, hoje? E aí eu quero finalizar dizendo que nós devemos encarar Jesus sempre como homem exemplar. Ou seja, tudo que Jesus vivia é para que nós vivamos nele. E tudo que ele vivia são as nossas experiências. Jesus, ele vivia as nossas experiências, como diz Hebreus. Em tudo que nós somos tentados, Jesus foi tentado, exceto que ele não pecou. Então, em toda tentação, em todo posicionamento, nós devemos nos posicionar como Jesus. Então, você sabe por que eu creio na inerrância da Bíblia? Você sabe por que eu creio que a palavra de Deus tem 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento? Você sabe por que eu sei que quem contradiz isso está mentindo? Porque eu creio em Jesus. Tudo o que eu creio a respeito da Bíblia, eu aprendi com Jesus. É simples assim.
Vamos orar. Altíssimo Deus, nos dê a força, a capacidade para sermos tentados como Jesus. Nos dê a força, Senhor, para resistirmos às setas diabólicas com o escudo da palavra de Deus. Amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Crendo na Escritura, crendo na sua inerrância, crendo na sua infalibilidade, crendo em suas promessas, crendo em tudo que ela diz. Que nós não venhamos tentar a Deus, que nós não venhamos testar a Deus, como se Deus pudesse ser testado por homens mortais. Que nós venhamos nos colocar em nosso lugar, nos arrependendo de nossos pecados. Senhor, se alguém aqui em algum momento duvidou da tua palavra, conceda arrependimento. Se alguém aqui, Senhor, já pensou em se matar, conceda arrependimento. Se alguém aqui já pensou a ceder às heresias do diabo, deturpando a Escritura, conceda arrependimento. Conceda arrependimento, para que venhamos viver uma vida alegre na tua presença. Em nome de Cristo eu oro. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante do banquete onde nós relembramos aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós. E aí eu quero que vocês tenham o seguinte pensamento. Diante do que Jesus Cristo fez por nós na cruz, pode haver alguma dúvida de que Deus pode, até na maior tragédia, suscitar bênção? Porque se na tragédia da morte de Jesus, um pecado tão vil, essa foi a causa da nossa salvação, qual tragédia pode existir que Deus não possa trazer bênção? Não tem nenhuma tragédia que você possa passar que naquele meio Deus não possa te abençoar. Nós temos inúmeros exemplos disso da Bíblia. Por isso que o cristão, ele pode se abater, mas ele nunca pode ficar prostrado. Porque ele sabe que até na cruz, Deus abençoou. Até na cruz. Até nas suas maiores tragédias, Deus pode te abençoar abundantemente. E quando a gente está no deserto, parece que aquilo não tem fim. E nós devemos ser compassivos com isso. Mas eu estou aqui para te avisar que até o deserto de Cristo na cruz teve um fim. Ele ressuscitou no domingo de manhã. E você irá ressuscitar também. Crê na ressurreição dos mortos. É difícil? Foi difícil para Jesus. Por isso que João, o apóstolo João, lá na sua carta, ele fala assim, ó, quem não acredita que Jesus viveu em carne é um anticristo. Porque se Jesus não viveu realmente em carne, igual esses hereges lá ensinavam, então ele não sofreu de verdade. Ele não sofreu de verdade. Se não sofreu de verdade, eu não tenho esperança no meu sofrimento. É um falso evangelho. Mas sabe que Jesus realmente veio em carne e ele sofreu verdadeiramente. Como a gente tem visto aqui no deserto. Creia. Eu vou te dizer uma coisa. Ó, o sofrimento que você passa
o sofrimento de Cristo foi 1.000.000 de vezes mais doloroso. Porque ele não sofreu somente por si mesmo, mas ele sofreu pelos pecados do mundo inteiro. 1.000.000 de vezes mais doloroso. Mas ele aguentou até o fim. Ele aguentou até o fim. Para que vocês também pudessem aguentar até o fim. E ressuscitar no domingo de manhã. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Meus irmãos, vocês já sentiram traído? Jesus também foi traído, na noite em que foi traído. E eu posso dizer para vocês uma traição ainda maior. Tentação no deserto. Satanás. Quem criou Satanás? Jesus. Então Jesus criou Satanás. Satanás era um anjo. O que ele estava fazendo no deserto tentando Jesus? Traidor. Traidor. Sofra como Jesus. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te damos por este pão, por este vinho, no qual celebramos a salvação definitiva, eterna, perpétua, que nos foi dada, nos foi conquistada por Cristo na cruz. Que nós venhamos vivenciar essa salvação no dia a dia. Que nós aqui, Senhor, venhamos viver essas verdades, não somente para hoje, mas para toda a semana. Senhor, que nós venhamos entender que a semana gira em torno das verdades que nós recebemos do céu, para que venhamos viver como homens e mulheres justos, para que venhamos viver na alegria do Espírito Santo, para que venhamos experimentar todas as bênçãos infinitas que Tu tens para nós. Convença-nos, Senhor, que Tu nos ama, apesar de nosso coração pecador tentar nos convencer do contrário. E a prova deste amor de Deus por nós é que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ó Senhor Deus, nós somos gratos por isso. E por isso celebramos esta mesa. Por isso nós celebramos essa ceia com essa gratidão. Por Cristo eu oro. Amém. Deus seja louvado. Lembrando que para participar, somente os que são membros da igreja ou que foram previamente autorizados. Enquanto distribuo os elementos, nós vamos cantar o Salmo da ressurreição de Jesus, que é o Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, pois em Ti eu me abrigo. Minha alma diz que Tu és meu Senhor.
Tem alguém que falta eu pegar e não pegou? Podem comer e beber. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela obra consumada, completa de Jesus Cristo, com que Ele firmou a nova aliança em seu sangue. Que nós venhamos viver, Senhor, sempre escolhendo a vida, sempre decidido a favor da vida, sabendo, Senhor, que a multidão das tuas bênçãos não podem ser desprezadas. Nos ajude, Senhor, a caminhar sempre com uma nova perspectiva, sempre pautados na inerrância da palavra de Deus, para que estejamos fortificados a vencer todas as tentações. Cristo que foi tentado como nós, Ele é o nosso guia, para que assim como Ele venceu, nós venhamos nele vencer. Encha-nos, Senhor, neste domingo de alegria. Afaste de nós, Senhor, todo pensamento de morte, todo pensamento de destruição. Afaste de nós, nos faça caminhar em toda sabedoria. No nome do teu Filho Jesus, eu oro. Amém. Que o amor de Deus Pai, a doce comunhão do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Deus seja louvado. Deixa eu dar alguns avisos aqui. Em primeiro lugar,